Quero falar sobre esse tema aqui, olha. Não tenha medo de governar. Todos nós, eu sei que você já ouviu isso, você vai ouvir de novo. Todos nós fomos chamados por Deus para governar. Você foi chamado por Deus para governar, para liderar, para estar à frente de alguma coisa. E você precisa compreender isso. Deus chamou você para governar. Desde o início de todas as coisas, desde o princípio, Deus estabeleceu o homem com o propósito dele governar. Mas, infelizmente, Satanás ele veio destruindo isso, né? Ele tirou essa autoridade da mão dos homens que Deus entregou. E agora em Cristo, a gente está pegando de volta a autoridade que Deus nos deu. Amém, homens? Em Cristo nós estamos pegando de volta a autoridade que Deus nos deu. Porque uma vez que o pecado entrou, nós perdemos tudo que Deus nos entregou. Aí Cristo agora, ele vem com a missão de restaurar tudo aquilo que foi arrancado de nós. E se tem uma coisa que eu tenho falado aqui, meu irmão, é que eu não abro mão de tudo aquilo que é direito meu. Eu não abro mão, irmãos. E o nosso propósito aqui é fazer você entender isso. Que existe algo que Deus já entregou nas suas mãos. E Deus chamou você para governar. Vamos entender um pouco sobre isso? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Tu tem falado conosco, Deus, sobre a urgência do posicionamento dos homens. E dessa noite esses homens estão aqui, Senhor, porque querem ouvir a voz do Senhor. Querem receber direções para suas vidas. E o Senhor é a bússola que nos direciona. O Senhor é o nosso guia, Pai. Senhor, que tudo aquilo que vai ser falado nessa noite, de alguma forma, possa gerar transformação no íntimo do meu irmão. Que seja uma chave, Deus, para mudar a mente, as atitudes, as intenções do coração dos meus irmãos, Senhor. Fale conosco nessa noite, Pai. Eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então vamos falar um pouco sobre essa questão de governo. Esse treco aqui deu ruim aqui. Passa para mim já, por favor. Qual é a definição de governar? Tá aqui, ó, primeira definição. Isso aqui é uma definição que está no Google, tá, irmãos? Não é nenhuma revelação do Espírito. A definição do Google é dirigir como chefe de governo uma nação. A segunda é ter mando, direção, dirigir, administrar, até mesmo uma casa. Você entendeu? Que todos nós fomos chamados para governar. Terceira coisa aqui, quando eu coloquei essa frase aqui, né? Terceira não, eu coloquei essa frase aqui. Quando eu passo a governar, é uma pergunta. Quando eu passo a entender quem sou eu em Deus. Quando que você vai começar a governar? Quando você entender quem você é em Deus. Porque o fato de nós não sabermos quem nós somos em Deus, os direitos que eu tenho como filho, faz com que muitos de nós não exerçam esse governo. Faz com que muitos de nós vivamos acovardados, mesmo tendo dentro da igreja, irmãos. Parece que a gente tem coragem para um monte de coisa. Mas quando se fala em romper pela nossa casa, romper sobre a nossa vida espiritual, romper sobre a nossa vida financeira, a gente trava. Mas por que isso, pastor? É porque a gente ainda não entendeu quem nós somos realmente em Deus. Quando você entender quem você é em Deus e o que você pode fazer em Deus, ninguém vai te parar, meu irmão. Amém? Ninguém vai te parar, ninguém vai te deter. Foi isso que Deus falou para Josué. Josué, apenas tenha ânimo, porque eu serei contigo. Aonde quer que tu pisar a planta do teu pé, eu vou te entregar como herança. O que Deus estava fazendo com Josué? Deus estava estabelecendo sobre ele uma autoridade para governar.
E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Deus já te entregou uma autoridade para governar. Então, pastor, o que eu faço? Exerça o seu governo. Muito feliz ter você aqui, Marlon. Muito feliz ter vocês aqui, irmãos. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso, sobre esse governo que Deus entregou nas nossas mãos. Passa para mim. Eu botei aqui, olha, a maior dificuldade que percebo em muitos irmãos e muitos homens, né, está na falta de entendimento sobre quem eles são em Deus. E isso é um problema. Saber quem somos, qual minha missão, qual o caminho a trilhar para alcançar a vontade de Deus para mim e os da minha casa, dará a você confiança para continuar. Eu vou ler essa parte aqui de novo para você entender. Saber quem somos, qual a missão que eu carrego e qual o caminho a trilhar para alcançar a vontade de Deus para mim e os da minha casa, dará a você confiança para continuar. Por que tem muita gente, irmãos, que não consegue exercer a fé? Porque ele não sabe para onde está indo. Ele não sabe onde ele quer chegar. Sabe, quando você não sabe para onde está indo e nem onde você quer chegar, você não consegue exercer a sua fé, você não consegue ter confiança em você. E aí, no nosso caso, nós que somos casados, quando a gente está sem confiança, nós passamos isso para a esposa, nós passamos isso para os filhos. E aí, quando a gente tem uma esposa de Deus do nosso lado, ela olha para a gente e fala assim: olha, acredite em você, você vai conseguir. Mas e quando é uma atribulada? Quando é uma mulher que ainda não se encontrou com Deus? Ela joga a gente mais para baixo ainda. Então, entenda uma coisa, homens. É sobre você. É sobre o que Deus confiou a você. É sobre aquilo que Deus entregou nas suas mãos que está em jogo. Então você precisa acreditar em você. Aleluia! Pastor, por que eu tenho que acreditar em mim? Porque Deus acredita em você. Você entendeu, meu irmão? Se Deus acredita em você, você está proibido de não acreditar em você. Alguém entendeu isso? Se Deus acredita em mim, cara, não importa o restante da humanidade que está sobre a terra. Não importa o que vão dizer. Deus acredita? Deus é a maioria comigo, pô. Acho que só 2 entendeu, né? Eu e Deus somos a maioria, então acabou, meu irmão. Então vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Quando falo de confiança, eu não estou aqui dizendo de alta confiança em si mesmo, pois dependemos e confiamos somente em Deus. Mas digo isso no sentido de ter fé, que fui convocado por Deus para uma missão, e ninguém pode cumprir essa missão em meu lugar. Ninguém pode cumprir essa missão em meu lugar. Então vamos lá, se Deus me entregou uma missão, e ninguém pode cumprir, o que eu tenho que fazer então para cumprir essa missão? O que você precisa fazer para cumprir a missão que Deus te deu? E aí eu não estou falando aqui, irmão, só de vida ministerial, não. O primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui é sobre você como um homem. Você como um homem bem resolvido, com você mesmo, sabendo quem você é, sabendo aonde você vai, aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos de vida, o seu plano de vida. É sobre você como homem. Depois a gente vai partir para a parte espiritual. Por isso que eu já deixei ali bem claro a dependência de Deus. Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos em Deus. Para coisas espirituais, irmãos. Para coisas espirituais eu dependo de Deus. Mas para coisas naturais, eu dependo de mim. Entendeu ou não? Sabe por quê? Um exemplo. Se você quer uma profissão, Deus não vai no curso por você. Se você quer um emprego melhor,
Deus não vai lá na empresa por você. Quem é que tem que ir? Sou eu. Então aquilo que é natural, eu preciso acreditar em mim que eu posso chegar lá. Agora aquilo que é espiritual, é Deus que vai estabelecer sobre a minha vida. Amém, irmãos? Então passa para mim. Como eu estou falando sobre o governo, eu quero falar com você sobre Gênesis. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa questão de governar. Olha o que Gênesis vai dizer no Gênesis capítulo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, aí você abre. Do versículo 26 ao 28. Olha o que Deus vai falar para Adão. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. E foi exatamente isso que Deus começou a falar comigo, sobre a gente entender sobre o que é governar. Olha o que o Senhor vai dizer, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Se você entender isso aqui, o que Deus falou para Adão, porque Adão, a gente precisa entender isso, irmãos, por favor, não teste a nossa inteligência. Você sabe que Adão representa todos os homens, né? Amém ou não, irmãos? Por isso que a Bíblia vai dizer: um pecou, logo todos pecaram. Então, Adão, ele representa todos os homens. Então, se Deus está falando para Adão, Deus vai dando todas aquelas recomendações ali para Adão, Deus está dando para quem também? Para nós. Amém? Então, vamos entender isso aqui no detalhe, irmãos, sobre o que Deus está falando com Adão e de que forma isso alcança a minha vida, né? De que forma eu realmente posso usufruir disso que Deus estabeleceu sobre Adão. Passa para mim, por favor. Olha lá, vamos entender isso aí, olha. Vamos destacar quais foram as ordenanças de Deus para o homem. Deus está dizendo, né? Façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, para quê? Deus está criando o homem e depois que ele cria, mas para quê? Depois que Deus cria, qual é o propósito? Deus criou, e aí está tudo no texto. Primeiro, para ele governar. A gente viu no início o que significa a palavra governar: administrar, dominar, exercer, exercer autoridade. Então a primeira coisa que Deus fala com Adão é: governe, exerça o governo. A segunda coisa que Deus fala, que ele domine. Domine sobre quê? Está no texto: sobre tudo que há na terra. Você consegue entender isso, irmãos? Você consegue entender a autoridade que Deus está otorgando a Adão? Deus está dizendo: domine sobre tudo. Tudo que está na terra vai se submeter a você, Adão. E aí Deus fala também: subjuga a terra. Eu vou explicar sobre cada ponto desse aqui agora mesmo. Subjuga a terra. E depois Deus fala para ele: seja fértil, multiplica. Se você entender isso aqui, meu irmão, você pode sair daqui dessa noite disposto a romper em todas as áreas da sua vida. Por isso que teu nome é romper. Teu nome é romper, irmãos. O teu nome é romper.
Olha isso. Então vamos lá, vamos entender cada ponto desse aqui que Deus está falando para Adão. O significado da palavra domine. A gente já falou um pouco sobre governar. Domine. Domine veio do verbo dominar. O mesmo que, olha isso, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, entende isso aqui. O mesmo que prevaleça. Perdão. Aqui, o mesmo que vença. Depois, prevaleça. Depois, reprima, contenha, subjugue, dome, domestique, abafe, impere. Olha, dentro da palavra domine, que Deus está falando para Adão, olha quanta coisa se encaixa dentro da palavra. A primeira coisa é vença. Você precisa entender que desde a criação Deus te fez para vencer. Deus não te fez para ser um derrotado. Deus não te fez para andar de cabeça baixa, olhando para baixo. Você já reparou que os cavalos de Satanás, eles andam de cabeça baixa? Já reparou? Por quê? Porque desde o início foi isso que ele quis fazer com o homem. Fazer o homem andar de cabeça baixa. Mas quando Deus criou o homem, Deus disse para ele: vença todas as coisas. Ou seja, ande de cabeça erguida. Amém, irmãos? Então a primeira coisa que Deus estabeleceu sobre você: você é um vencedor. Você pode falar para alguém, por favor, irmão, fala para ele: você é um vencedor. Fala para 2, fala para 3, irmãos, em nome de Jesus. A nossa palavra tem poder, nós precisamos liberar essa palavra. Você é um vencedor, você é um vencedor, você é um vencedor. E quem falou isso? Foi Deus desde o princípio. Pensa Deus falando para Adão, irmãos. Deus, próprio Deus, diretamente falando para Adão: você é um vencedor. Segunda coisa, você é vencedor. E segundo, prevaleça. Prevaleça, irmão. Você precisa prevalecer. Você precisa entender isso. É ser vencedor e prevalecer sobre tudo aquilo que possa vir contra você. Ainda que sejam ventos contrários, o que você vai fazer? Eu vou prevalecer. Por quê? Porque Deus me chamou para vencer. Você entendeu, irmão? Você está entendendo isso? Eu estou falando para você algo que Deus falou para Adão lá no Éden, que está ali no texto de Gênesis. Eu só estou trazendo para você o detalhe da palavra. Tudo que se encaixa dentro da palavra domine está aqui. Prevença, prevaleça. Aí, o significado de dominar também significa ter o domínio de algo. Isso aqui são traduções que eu peguei no Google da palavra, irmão. Você botar aí no Google o significado da palavra domine, vai aparecer tudo isso aqui para você. Aí, vamos lá. Significado de dominar é ter domínio de algo, vencer. Antes dominou, empresa que domina sobre outros mercados. E aí você vai percebendo que a palavra domine vai pegando uma abrangência maior. Mas 2 essências da palavra domine, que fique para mim e para você aqui. Primeiro, nós somos vencedores. E sobre situações difíceis, nós prevaleceremos. Aleluia, cara. Aleluia. Irmãos, nada pode parar você. Cara, nada pode, palavra, olhares, pensamento, nada pode parar você. Porque Deus, desde o início, Ele já te estabeleceu o vencedor. Aleluia! Aleluia! Passa para mim, por favor. Olha, ter autoridade ou poder sobre algo ou sobre alguém, prevalecer. E aí a gente tem um exemplo aqui, né? O time dominou o campeonato. Os poderes dominaram sobre os povos. Ter controle dos próprios sentimentos. Isso aqui é uma outra coisa que eu quero puxar vocês aqui. Porque uma das coisas que se encaixa na palavra domínio é isso aqui, olha. Ter controle dos próprios sentimentos, impulsos, emoções, reprimir,
dominar a vontade de comprar. Isso aqui tem que ficar na sua cabeça, olha. Uma das coisas que eu preciso fazer é dominar os meus próprios sentimentos. A gente está vivendo uma geração muito difícil, um tempo muito difícil, mas esse tempo difícil está se dando devido ao descontrole emocional dos homens. Existem muitos homens descontrolados emocionalmente, e quando você não consegue dominar suas emoções, você vai deixando se guiar por elas, você comete muitos erros e muitas falhas, e algumas falhas acabam sendo irreparáveis. Algumas falhas vai trazendo uma destruição muito grande. E aí quando você olha, você fala, caramba, que besteira que eu fiz. Mas por que isso? Porque você não entendeu que Deus lá no início disse para você, domine sobre todas as coisas. Você é um vencedor. Você vai prevalecer. Agora, domine sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus impulsos. A gente não pode mais conduzir as nossas vidas de forma descontrolada. Nós temos o Espírito Santo dentro da gente, irmãos. Amém ou não? O Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. Então, se o Espírito de Deus está sobre mim, eu sou capaz de dominar os meus sentimentos, os meus impulsos e as minhas emoções. Até porque Deus me deu essa autoridade desde o início. Quando Deus estabeleceu Adão, Deus já estava dizendo para Adão, Adão, domine sobre tudo, inclusive sobre as suas emoções. Eu lembro que uma vez, uma pessoa chegou para mim aqui na igreja, não está mais entre nós, e ele chegou para mim e falou assim, ei pastor, estou querendo sair da empresa que eu trabalho demais, de domingo a domingo, estou querendo sair, o que o senhor acha? O que eu acho, irmão? O senhor é um pai de família, o senhor tem 3 filhos, o senhor está perguntando o que eu acho? Você vai sair dali, você vai para onde? Não, a princípio eu não vou fazer nada não. Eu falei, você tem certeza disso? Não, eu queria saber o que eu acho. Não, meu irmão, eu não acho nada não. Eu acho que você tem que pensar direito na atitude que você vai tomar, porque isso vai trazer consequências. Aí o que o irmão fez? Foi lá e pediu demissão da empresa, irmão. Qual foi a consequência disso, irmãos? Desempregado. E aí ficou aí um bom tempo desempregado, passando um sufoco. Mas por que isso? Porque ele não estava tendo domínio sobre as suas emoções. A gente precisa dominar nossas emoções. Você precisa dominar a sua emoção. Os seus impulsos não podem controlar você. A gente está vivendo a geração da crise de ansiedade. A crise de ansiedade é um descontrole emocional. A gente precisa aprender a controlar nossas emoções e dominar sobre elas. Porque só assim nós verdadeiramente vamos conseguir ser homens cheios da glória de Deus para cumprir um propósito nessa terra. Só assim nós vamos governar bem. Governar a nossa casa, governar na empresa que trabalhamos, governar aonde chegarmos, conseguiremos exercer um governo. Então, a primeira coisa, que Deus falou para Adão, governe, depois domine. Vamos ver a terceira coisa. Aqui um restante sobre o domínio, Domina sobre o quê? Deus fala para Adão, sobre tudo que está na terra. Você tem noção da profundidade disso, irmão? Deus está colocando Adão no planeta Terra. E Deus está falando para Adão, domina sobre tudo isso, Adão. Exerça autoridade. Você consegue imaginar o leão se submetendo a Adão? Sendo dominado por Adão? Um tigre? Mas foi isso que Deus fez com Adão. A autoridade que eu te dou, Adão, até os animais, eles vão se submeter a você. Eu estou trazendo para você algo muito mais profundo do que você simplesmente pensar na palavra dominar. É muito mais profundo o que Deus estava estabelecendo. E se você entender
que essa bênção já está sobre você. Você não precisa fazer a campanha de 7 quinta-feira. Você não precisa. Por quê? Porque Deus já colocou dentro de você isso. Já foi impresso dentro de você, irmão, através do Adão. Você está vendo Adão fazendo campanha para isso? Deus me dá, eu vou fazer a campanha do domínio, a campanha para governar. Não, Deus pegou Adão e falou: não, eu já coloco dentro de você a autoridade para dominar e para governar. Governe, domine. Amém, irmãos? Passa para mim. Aí depois Deus fala para Adão subjugar. Domine e subjuga. O que é a palavra subjugar? Subjugar significa submeter pela força, por ameaças ou por habilidade. Dominar, sujeitar. Aí tem um exemplo, né? Que Roma subjugou toda a Península Ibérica naquela época. Então, olha a palavra subjugar, o que ela significa? Submeter pela força. Como que você vai conseguir exercer força se nem você se sente forte? Como que você vai se submeter a algo à força, se nem você está acreditando em você? Se nem você acredita que você pode? Se nem você acredita que Deus está com você e que Ele desde o princípio já estabeleceu sobre você um governo de alguém mais que vencedor sobre todas as coisas? Quer falar, meu filho? Você está falando o quê? Do subjugar? Não, o subjugar já é uma outra coisa. Agora, o domínio cabe no domínio. Porque o domínio eu estou falando sobre emoções. Sobre você dominar e controlar todas as suas emoções. E aí, vale para várias coisas. Tem gente que tem vício pornográfico. Tem gente que tem vício alcoólico. E por aí vai. Tem gente que tem vício de falar mal da vida dos outros, gente. Não pode ver nada que... Eu tenho uma bomba para te contar. A língua. É ou não é, gente? Não pode ver um negócio que menino tem que te contar um negócio. Você entende? Quando a gente fala de dominar as emoções, é de várias áreas das nossas vidas. Dominar os pensamentos, sabe? Dominar as atitudes ruins que a gente às vezes quer tomar para prejudicar alguém. Sabe? É dominar, irmãos, é dominar tudo, é dominar... Oi, meu filho. É o domínio próprio, é algo que é só o Espírito Santo para nos ajudar, irmãos. Opa, bem. Meu irmão tava... Tem um vizinho do meu irmão. Esse microfone aí. Cara, me lembrou aqueles caras passando, vendendo, trocando pintinho por garrafa de refrigerante. Tenta falar que ele melhorou o microfone, vai. Alô? Tá. Meu irmão já estava passando uma situação muito difícil com um vizinho que mora atrás da casa dele. O vizinho tem um diabo de uma caixinha de som, e quando o garoto fica doidão, fica gritando com meu irmão, ameaçando meu irmão. E o caso do pai do menino, meu irmão não faz nada, se controla. E o rapaz já tem 30 anos. E meu irmão está aguentando isso já quase um ano. E o garoto sobe no terraço dele para ficar ameaçando meu irmão no quintal. E meu irmão, cara, deixa eu quieto, cara. E teve hora que meu irmão não aguentou, pranchou o garoto. Aí hoje foi aniversário do pai do rapaz, que tem um borracheiro. E eu fui lá, fechei mais cedo, fui lá dar um abraço. Cara, meu amigão, o pai do menino. Fui lá. O menino quis arrumar briga comigo. E eu fingi que eu estava nem aí. E ele falando, e não sei o quê, blá. Aí na hora de eu ir embora,
Eu fui falar com todo mundo e fui falar com ele. Ele olhou para minha cara, ele bateu na minha mão, paf, e deu um soco na minha mão. Paf. Aí eu olhei assim, bem para a cara dele. Aí eu respirei. Aí eu fui para outro cara, falei com outro cara, abracei e tal. Aí o pai dele, antes de tudo acontecer, o garoto estava lá, não sei o que, vou fazer, vou acontecer. Para mim, eu sim. Aí o pai dele falou assim, não dá atenção para ele não, por favor. Não dá atenção para ele não, por favor. Não esquenta para ele não, não esquenta para ele não. Eu discordo. Falei, não, cara, tranquilo. Ele, meu irmão, ameaçou minha família, me bateu, eu vou correr atrás do prejuízo. Aí na hora de ir embora, o cara quis. Tipo, querendo brigar, cara. E aquilo ali eu achei bacana porque... Então, garoto, eu fiz alguma coisa, menino? Só respirei, tive um domínio muito... que eu mesmo me surpreendi. Mas muito próprio, bem tranquilo. Que na verdade, a vontade que dá, né, irmãos? É de deixar o gigante guerreiro se levantar. Mas a gente precisa entender que nós somos homens de Deus, amém, irmãos? E homem de Deus, eles dominam as suas emoções, amém? Amém? A gente tem que, às vezes, entender também que a pessoa, de repente, é uma pessoa do mundo, né? E aquilo, às vezes, não parte dela. Porque o inimigo, às vezes, quando quer te afligir, ele usa aquele que está na mão dele, né? E foi a situação. É uma pessoa que está sendo usada para tentar tirar o Anderson do foco dele, que é Cristo, né? Eu penso dessa forma também. Não, é exatamente isso. E aí cabe a gente ter a vigilância e ter o discernimento daquilo que está acontecendo à nossa volta, né? Então, vamos lá. E aí olha o que o texto, olha o que diz a palavra subjugar. Submeter pela força, por ameaça ou por habilidade. E é essa palavra aqui que eu quero que fique em você. A palavra habilidade. Eu estou trazendo para você o entendimento daquilo que Deus falou para Adão, irmãos. Isso tudo está no texto. É que a gente às vezes lê, né, de uma forma assim tão corriqueira, que a gente não para atender, não presta atenção nos detalhes e não dá importância e devido à profundidade devida àquilo que Deus está falando. Se você começar a entender que é isso que Deus pensa ao teu respeito, que é assim que Deus te vê, que é assim que Deus quer que você se veja, muita coisa pode mudar na sua vida, irmãos. Eu tenho dito aqui para os irmãos que esse estudo que a gente tem trazido é uma chave poderosa, irmãos, que pode mudar a sorte de alguém, pode mudar a vida de alguém que está aqui. Por quê, pastor? Porque quantos de nós, irmãos, tínhamos uma criação desacreditada? Quantos de nós não fomos criados em meio de uma família totalmente desestruturada, sem perspectiva de vida, sabe, com familiares que ninguém acreditava em ninguém, e a gente cresceu nesse meio. E muitos de nós, no meu caso, num ambiente totalmente espírita, então tudo era desfavorável, né? Nada cooperava com nada. E aí você vem para Cristo. Só que mesmo você vindo para Cristo, se você não tiver alguém que te ensine, alguém que te instrua, alguém que mostre para você aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, você fica dentro da igreja, mas você continua com uma mentalidade de escravo. Você fica dentro da igreja, mas você não consegue mudar a sua mentalidade. Você não consegue ter uma mentalidade de filho de Deus. A mentalidade é de escravo. O que é uma mentalidade de escravo, pastor? Você não consegue entender que você tem direitos. Você não consegue entender que você é herdeiro. Você não consegue entender que Deus já liberou todas as coisas sobre você. E que Ele te preparou para você governar. Não tem quando Deus fala ali em Deuteronômio capítulo 28, eu vou colocar vocês por cabeça. É exatamente a confirmação do que Deus já tinha falado para Adão. Você pode olhar Deuteronômio 28. Deus fala para Moisés, Moisés, aqueles que permanecerem em mim e as minhas palavras neles, eu vou colocar eles por cabeça e não por cauda.
O que é isso, irmãos? Isso é uma mentalidade. Isso é uma forma de pensar e de ver. Eu tenho dito aqui em Saracuruna que essa igreja vai ser a igreja mais rica de Saracuruna. Vai ser, meu irmão, em nome de Jesus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou exercendo o meu governo. Estou conseguindo trazer você para o entendimento? Eu estou exercendo o meu governo. Quando eu acordo, irmãos, eu levanto as minhas mãos para os céus assim e falo: Deus, tudo que é direito meu, que a terra produza e venha para minhas mãos. E tudo que é direito meu, que o céu produza que venha para minhas mãos. Aí está lá em Deuteronômio 28. O Senhor fala assim, ó: eu chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Então, tanto o céu, pega isso aqui no teu espírito, irmãos. Tanto o céu quanto a terra já foram ordenados por Deus para trabalhar em teu favor. Aleluia! Mas quando que você começa a entender isso? Quando a tua mentalidade muda. Porque se você se vê como escravo, meu filho, escravo tem direito? Escravo não tem direito de nada, só de trabalhar. De trabalhar para comer. Então, a gente precisa começar a entender que o que Deus liberou para a gente é muito mais. É por isso que Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, eu dou a vocês a chave do reino dos céus. O que Deus estava fazendo com Pedro? O que Jesus estava fazendo com Pedro? Pedro, é o seguinte: eu estou dando vocês autoridade para governar. Eu estou dando vocês autoridade. Governe, Pedro. Tudo que vocês ligar na terra vai ser ligado no céu. O que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. O que Deus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo com Pedro? A mesma coisa que Deus fez com Adão. Exerça o governo que eu entreguei a vocês. Então, você pode chegar em qualquer ambiente, irmãos, em qualquer ambiente, e exercer o governo que Deus colocou sobre você. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Por quê? Porque você foi chamado para isso. Na sua casa, você pode governar na sua casa. A partir de hoje, na minha casa não vai ter bagunça, não vai ter espírito de miséria, não. E começa a exercer o governo lá dentro. Começa a liberar palavras proféticas lá dentro. A minha casa é uma bênção. A minha casa é uma casa próspera. A minha família é uma família que pertence ao Senhor Jesus. Ó, o que você está fazendo? Exercendo o seu governo. Você está entendendo, irmãos? Agora, quando a gente tem uma mentalidade de escravo, a gente não consegue fazer isso. Você acha que se você pedir algo para Deus, Deus não vai te dar. Você quer pecado pedir, quer pecado querer sonhar. Você começa a achar que tudo é pecado. E aí, o que você faz, né? Pelo menos muitos irmãos antigamente faziam só isso. Ah, quer saber? Eu vou buscar só as coisas que são do céu. É porque vocês vivem no céu, né, irmão? Porque você só quer coisa que é do céu. Não, irmão, você vive na terra ainda. Você ainda está na terra. Então, enquanto eu estou na terra, a minha mente está no céu. Por quê, pastor? Porque eu penso nas coisas que são de cima, onde Cristo Jesus está sentado à destra de Deus. Mas aqui, ó, o corpo tem necessidades. Nós precisamos sonhar. Nós temos filhos. Nós precisamos sonhar, nós precisamos estabelecer propósitos de vida. Porque a partir desse momento, desse propósito, é que eu vou me movimentar. É que eu vou exercendo o governo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Então, entenda uma coisa. Deus já te deu habilidade, irmãos. Descubra isso. Descubra a habilidade que Deus te deu. E vamos em frente, irmãos. E aí, gente, me desculpa, eu vou falar para vocês, mas é uma verdade. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, né? Porque os filhos da luz falou assim: eu quero ser crente. E aí ele só quis ficar no monte orando 24 horas. Não quis estudar, não quis trabalhar, não quis fazer nada. Você vai ali no monte de Santa Cruz da Serra, tá cheio de vagabundo gospel. E ficam lá 24 horas, não fazem nada para ninguém, nada. E eles falam que são profeta. Eu não entendo, eu não consigo entender Deus com um monte de profeta vagabundo na terra. Mas enfim, isso aí é um outro negócio.
E aí estão lá, eles ficam lá o dia todo, te entregam uma profecia e depois te pedem uma oferta. Ué, que reino é esse? Que Deus é esse? Será que é isso que realmente que Deus quer? Aí os filhos da luz, das trevas, estão assim, meu filho, acorda 4 horas da manhã e vai estudar. Vai para um curso, depois vai trabalhar, depois do trabalho vai para outro curso, chega em casa quase meia-noite, acorda 4 horas da manhã de novo e vai. Daqui a pouco o cara está lá, é um doutor, é um advogado, é alguém bem sucedido financeiramente. Aí os crentes estão aqui, né? O diabo que deu para ele, não foi o diabo que deu para ele não, porque ele está na figura de Adão também. Deus disse para o homem: domine, governe, exerça. Não foi para o crente, irmãos, foi para o homem. Qual é a diferença, pastor? Que alguns homens se apropriaram disso, mas infelizmente a sua conduta não é cristã. Mas se nós cristãos exercemos esse governo, nós temos uma vantagem. O quê? Deus é por nós. Deus está com a gente, cara. Deus abre o caminho. Sabe, Deus abençoa nossas vidas, Deus abençoa nossa casa. Agora nós precisamos exercer o nosso governo. Nós precisamos sair do lugar, zona de conforto, de acomodação, e entender que Deus é conosco, mas que a gente precisa avançar. Você tem que se mexer, irmãos. E aí é legal falar da história do Silvio Santos, né? Que era camelô e virou um grande empresário, tá legal, mas e a sua história? O que você está escrevendo? Vai ficar contando a história dos outros até quando? Vai ficar admirando a história daqueles que estão na televisão até quando? E o que você está escrevendo da sua história? Você precisa entender que Deus já liberou sobre você. Acredita em você. Sabe? Abre a sua mente. Abre a sua mente nessa noite e entenda isso em nome de Jesus. Depois você pode ler em casa, irmãos, com mais calma. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. E que o Espírito Santo te traga uma revelação profunda sobre esse texto. Porque o governo já está dentro de você. A autoridade para exercer o domínio já está dentro de você. Começa a falar para você mesmo: Senhor, eu quero profetizar sobre a minha vida. A autoridade e domínio, que eu comece a governar, que eu comece a dominar sobre todas as coisas. O Senhor liberou, através de Adão, a autoridade para governar e para dominar. Eu quero essa autoridade. Que venha para minhas mãos, Senhor, que venha para minhas mãos. Aquilo que é direito meu da terra, que venha para minhas mãos. Porque é direito, irmãos. É direito. E a gente não pode abrir mão daquilo que é direito nosso. Amém, irmãos? Amém. Passa para mim, por favor. Depois de subjugar, ele fala sobre fertilidade. Significado de fértil é um adjetivo fecundo, né? Que produz em abundância, que tem muita capacidade produtiva. E aqui não é só relacionado à sexualidade, não. Não é só isso, irmãos. Porque quando fala de Deus ali falando para Adão, vai Adão, multiplica aí, ser fecundo e tal. Não é só isso. É tudo que Adão colocar as mãos, tudo que ele colocar as mãos, ele vai reproduzir de forma abundante. Ele vai ter capacidade, olha isso aqui, capacidade produtiva. Não é só sexo. É tudo que Adão colocasse a mão. Haveria uma produção, haveria uma multiplicação, haveria a bênção de Deus. Essa é a diferença, irmão. Assista vídeos de League of Legends. Olha a concorrência. Aprenda a vencer sem interrupção. Onde vê essa concorrência, gente? Bota aqui para mim. Entrou a concorrência. Então, olha isso, irmão. Que produz, tá aqui, ó. Que produz em abundância.
que tem muita capacidade produtiva. E às vezes eu falo aqui na igreja, né? Existem muitas pessoas que elas são infrutíferas, né? Elas ocupam um lugar na terra, mas elas não produzem. E isso tem que mudar, irmãos. Isso precisa mudar na sua mente. Tem um camarada, ele hoje dá palestra nas universidades americanas, no Brasil e no mundo. Ele era um camelô, ele vendia água, vendia as coisas ali em Copacabana. E de vez em quando ele tinha um livro de inglês. Eu já contei isso aqui, eu acho, para vocês. Ele pegava o livro de inglês e ele ficava aprendendo palavras em inglês para poder vender para os gringos. E os amigos dele ficavam zoando, ele é maluco, cara, não sei o quê, não sei o quê. E aí parava um gringo, ele ficava tentando praticar o inglês com o gringo e tal, e vendia ali as paradas dele para os gringos. Só que ele foi insistindo nisso, e ele foi desenvolvendo. Ele começou a falar inglês fluente. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa viu ele na praia, vendendo as coisas como camelô, falando inglês fluente, desenrolando com os gringos. E uma pessoa falou, cara, você tem uma história linda de superação. Você camelô, você aprendeu inglês aqui. E agora eu quero te levar para fazer uma palestra na minha empresa. Olha isso. Você vai palestrar na empresa que eu trabalho. Eu quero que você fale sobre motivação. O que te motivou a fazer isso? Pronto, o cara foi para uma empresa. Desce, o cara foi para outra. O cara hoje dá palestra até nos Estados Unidos, no mundo afora. Porque ele acreditou que ele podia chegar lá. E você olha para o cara, irmão, o cara tem aspecto de pobre até hoje. É um sofredor, um trabalhador de rua, cara. Você está entendendo? Mas o que eu quero que fique para a gente aqui é a capacidade de produzir. Que Deus já colocou em você. Cara, você pode ser vendedor de bala, mas você pode ser próspero nisso. Você pode ser o melhor vendedor de bala da tua região. Você está entendendo? É a capacidade de produzir daquilo que você acredita em você. Porque se você acreditar... sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo. Eu falei com a minha esposa. A gente precisa de uma renda extra, cara. O negócio tá esquisito. Aí eu falei com ela, vamos vender camisa? Vamos fazer camisa para vender? Aí hoje ela estava lá, elaborando frases para a gente botar em camisa para a gente vender, cara. E eu acredito que Deus vai me prosperar muito nisso. Você está entendendo? É a capacidade de produzir. Você tem. Já está dentro de você. Agora, o que você precisa é acreditar que você pode. Você precisa acreditar. E a gente estava lá. Vamos começar a inventar frase, irmão. Inventar frase, inventar desenho. E quando eu for pregar por aí, eu vou vender essas blusas. Vou dar um jeito, irmão. Mas o que eu quero que você entenda? Já está dentro de você. Deixa vir para fora, irmãos. Sabe? Você não precisa permanecer do jeito que você está. Você só precisa entender. Tudo que Deus já liberou sobre a sua vida é uma verdade. Acredita nisso, irmãos. Acredita. Bota o texto para mim. Tem mais alguma coisa depois? Não, né? Bota lá o texto de Gênesis de novo para mim. Aqui. Está tudo escrito aqui, irmãos. Olha. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto. Olha lá. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu fico imaginando Adão dominando sobre o peixe, irmãos. Pensa comigo, irmão. Como que Adão exerceu domínio sobre o peixe? Sobre os animais aquáticos? Como que Adão exerceu domínio? Não é algo impossível? Não é algo impossível, gente? Exercer domínio sobre os animais aquáticos? Para mim é impossível. Mas eu quero que você entenda o que Deus fez com Adão. Aquilo que é para a gente impossível, hoje, Deus colocou dentro de Adão a habilidade para ele conseguir. Então, para Adão, não era impossível. Ele sabia que ele podia.
Então vamos lá, que ele domine. Aqui, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou. Abençoou. Deus os abençoou. Cara, não tem campanha da bênção aqui. Não tem, irmãos. Deus os abençoou. Ou seja, Deus já estava estabelecendo sobre eles a bênção dele. Já está sobre a sua cabeça a bênção de Deus. Então eu não preciso fazer uma campanha para Deus me abençoar. A campanha que eu tenho que fazer é para Deus me transformar. Pegou, irmão? Porque às vezes a gente quer fazer campanha para Deus dar vitória. A maior vitória de Deus é transformar você. É mudar o seu caráter, mudar seu coração, limpar você por dentro. Isso é a maior vitória de Deus sobre nós. Então eu não tenho que jejuar para Deus me abençoar. Eu tenho que jejuar para Deus me transformar, mudar quem eu sou. Agora, a bênção, Deus já estabeleceu e Deus os abençoou e disse. Olha isso, cara. E Deus vai lá e libera uma palavra sobre ele, qual? Sejam férteis e multipliquem. Encham, é Deus que está falando, irmãos. Encham e subjuguem a terra. Exclamação, sabe o que é exclamação? Lembra o que é exclamação? Exclamação é uma voz mais alta. É como se Deus estivesse gritando com eles, sabe? Impostando a voz. Deus está dizendo para ele: encham e subjuguem a terra. É assim que é a exclamação. Então Deus está dando ênfase. Você precisa entender. Esses pontos não estão aqui de enfeite não, irmãos. Não é enfeite não, tá? Esses pontos têm uma representatividade. Deus está dando ênfase ao que ele está falando. Então ele está dizendo: encham e subjuguem a terra. Exclamação. Depois, dominem. Olha o domínio aparecendo de novo. Domine sobre o quê? Sobre os peixes do mar. Deus falando de novo. Sobre as aves do céu. E sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus, ele está liberando sobre o homem exatamente o que ele precisa para cumprir o seu propósito nessa terra. Já está aí dentro, homem, ó. Já está aí dentro. Já está aí, irmãos. Sabe, deixa vir para fora. Comece a orar a Deus e dizendo: Deus, se isso que o pastor falou é uma verdade, então que se manifeste essa autoridade sobre a minha vida. Manifesta essa autoridade sobre a minha vida. Muda a minha mente, Senhor. Eu não consigo acreditar, eu não consigo ver, eu não consigo pensar dessa forma, mas a partir de hoje eu quero acreditar nisso que o Senhor falou para Adão. E se Deus falou para Adão, falou para a gente, irmãos. Porque em Adão nós somos a mesma pessoa. Amém? Em Cristo se estabelece uma nova aliança. Porque Adão pecou, logo todos nós pecamos. Então Cristo vem e estabelece uma nova aliança. E ele foi perfeito nessa aliança. Mas nós precisamos entender que aquilo que Deus liberou sobre a vida de Adão está estabelecido até os dias de hoje. E nós precisamos nos apropriar disso. Nós precisamos tomar posse disso. E entender que nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Irmãos, aqui, a minha proposta aqui não é tocar na tua alma. Não é trazer uma palavra para emocionar você. Eu quero que você pegue essa palavra no teu espírito e que você tenha entendimento do que eu estou falando. Porque se você não tiver entendimento, você vai sair daqui e você vai esquecer. E não vai fazer diferença alguma. Agora, se você entender o que eu estou te ensinando aqui, e você começar a orar em prol disso,
Começar a liberar palavras sobre a sua vida em cima disso. Senhor, o Senhor já estabeleceu sobre mim. O Senhor já liberou sobre mim uma autoridade para governar. O Senhor já me deu habilidade. O Senhor disse para Adão: domine, que essa autoridade venha sobre mim, Senhor. Manifesta, Senhor, aquilo que é direito meu da face dessa terra, que venha para minhas mãos. Irmãos, se você começar a orar, você vai provocar um ambiente espiritual sobre a sua vida. É só você fazer um teste. Se você fica, liberando sempre palavras negativas ao teu respeito, palavras de fracasso, palavras de derrota, Provérbios vai dizer: assim como se vê a sua alma, assim você será. Então, se você se vê assim, você será assim. E aí, eu quero te dar uma notícia. Se você se vê como um fracassado, ninguém vai te ver como vencedor. Mas se você se vê como vencedor, ninguém pode te ver como um fracassado. Porque Deus já te vê como um vencedor. Aleluia, gente. Aleluia. Deus te vê como um vencedor. E a gente precisa entender que a gente se fazer fraco, a gente se fazer de coitado, isso não vai mover a mão de Deus, irmãos. Mas quando a gente realmente exerce o nosso direito de filho, nosso direito de primogenitura, eu vou falar isso mais na frente, sobre direitos de filho. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Você vai mudar a sua vida espiritual. Você vai mudar. Irmãos, eu estou falando com propriedade. Eu lembro que um dia eu estava aqui nesse altar aqui orando, nos propósitos de oração que eu faço de manhã aqui. E eu estava orando aqui e o Senhor falou para mim: você precisa aprender a orar como filho. E eu falei para o Senhor: me ensina a orar como filho, então. E a partir daquele momento a minha oração mudou, irmãos. A minha oração foi mudada. Que o Senhor, e eu de verdade aqui dentro, eu senti a paternidade de Deus, sabe? Eu estava orando e sentindo Deus como meu pai mesmo. E isso fez muita diferença na minha vida e faz até hoje. Então, é essa mudança de mentalidade que eu quero provocar em você. De você entender que você é filho de Deus. A bênção já foi estabelecida sobre você. Está ali, cara, está escrito ali. E Deus os abençoou. Já está aqui dentro. O que eu preciso então, pastor? É ter entendimento daquilo que já está aqui, que Deus colocou, e começar a exercer isso, praticar isso, viver isso. Eu não aceito ninguém me chamar de derrotado. Eu não aceito ninguém me chamar de fracassado. Eu não aceito ninguém ficar me olhando com um olhar de pobre coitado. Eu não aceito, porque eu não sou, eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Aleluia. Eu posso chegar aonde eu quiser, irmãos. Eu posso chegar aonde eu quiser, eu posso conquistar o que eu quiser. Você pode conquistar o que você quiser. É o que? É uma casa, é um carro, é um emprego melhor. Você pode. Você só precisa acreditar em você. Por quê? Porque Deus já te abençoou. Tá virando a chave aí? Tá virando? Você pode, cara. Porque Deus já te abençoou, já está aí dentro. Então pare de ficar se olhando de uma forma fracassada. Pare, irmão, Deus não te vê assim não. Você pode ter as suas dificuldades, você pode ter as suas lutas, mas você vai vencer elas. Não foi o que Jesus falou? Se tem uma promessa que Jesus fez para a gente, é que a gente teria aflições, irmãos. Ele falou: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci, vocês também vencerão. Você está entendendo? As aflições faz parte da vida. Agora, eu posso entrar numa aflição como um derrotado, ou eu posso entrar numa aflição como mais que vencedor. Você está entendendo isso? Porque se eu entro numa luta como derrotado, eu fico lá querendo que as pessoas tenham pena de mim. Sabe? Aquela coisa de você ficar querendo que alguém, ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém. Aquela coisa de gente fraca.
Agora, se você entra como mais que vencedor, você fala, eu estou numa prova, mas Deus vai me dar vitória. Eu estou numa luta, mas o meu tempo da minha exaltação vai chegar. Porque os humilhados serão exaltados. E você começa a liberar essas palavras de vitória sobre a sua vida. Daqui a pouco, meu irmão, tudo passa e você venceu. Aleluia, gente. Glória a Jesus. Você está conseguindo entender o que eu estou falando aqui nessa noite? Deu para entender tudo, irmãos? Depois você lê Gênesis 1, ali o capítulo.